Segunda-feira é dia de falar sobre saúde, prática de exercício físico. É o início da semana para a gente começar com muita motivação, energia positiva. É o nosso quadro Vida em Movimento. E para falar sobre isso, a gente recebe o professor Walter Briguetti, coordenador do curso de Educação Física, que sempre está aqui toda segunda-feira para dar aquele puxão de orelha, aquela energia positiva para a gente começar a semana se movimentando, né? Bom dia a todos, uma grande semana a todos. E é bom sempre falar de um tema novo em relação ao movimento, que é fundamental para a nossa vida. Bora lá! Hoje nosso tema é a prática de exercícios físicos e a relação com a diabetes. Será que exercício físico ajuda a combater a diabetes? Quais são as orientações? Lembrando que você pode participar mandando a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente responde ao vivo, tá bom? Pode mandar pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E bora começar explicando, Walter, pra gente o que é diabetes. O que é esse probleminha que muitas pessoas têm na saúde? Aliás, é um problemão. Hoje em dia, o que acontece? Nós temos no organismo, para manter a integridade, o equilíbrio, uma concentração de açúcar no sangue, que é chamada de glicemia. Quando esses índices estão muito acima do normal, e também associado a um problema endócrino, do tipo 1, por exemplo, a pessoa tem uma menor ação da insulina na distribuição desse sangue para as células, né, para o recolhimento das células, ou devido a fatores interessantes do tipo 2, o diabetes tipo 2, aquele cara que adquire a diabetes, né? Por quê? Problemas de sedentarismo, alimentação inadequada. Normalmente aos 40 anos ela vai se tornando hoje um grave problema. A pessoa já está pré-diabética e se transforma em diabético, que tem alarmado muito as autoridades de saúde, porque isso tem crescido muito, né? E é uma doença de convívio complexo, porque você está lidando com metabolismo, com energia. Então depende da situação e do tipo, associado diretamente à alimentação, toda vez que você se alimenta e consome açúcar, esse índice altera completamente. Então isso pode agravar a condição de qualidade de vida do ser humano. Inclusive em níveis, vai tornando-se crônico, um problema patológico, o que leva depois a problemas, consequências, né, que também são próprias do diabetes. Problemas cardiovasculares e outros níveis diferentes, inclusive pode levar até a morte, né, se não houver o controle adequado do mesmo. O que isso causa, mais especificamente, assim, no nosso organismo? Tem como detectar? Sim. A primeira coisa importante, antes de mais nada, como todos os outros exames de rotina, quando você for sempre controlar a glicemia, pelo menos durante o ano, 1, 2 vezes, você permitir o controle dessa glicemia, que você vai identificar o seu nível de concentração de açúcar no sangue, se está elevado ou não. Segundo, detectado o problema, nós temos uma situação importantíssima, a orientação médica, né? O indivíduo só vai poder fazer exercício, por exemplo, a gente fala de exercício, se tiver uma liberação médica. Porque cada paciente é específico no que se refere ao diabetes. Então tem que tomar um cuidado enorme. Primeiro, tem que ser um trabalho bem multiprofissional, o médico liberando esse paciente para desenvolver a atividade. E é um paciente que antes, durante e após o exercício tem que estar controlando o nível de açúcar no sangue, a gente chama de índice glicêmico, a glicemia. Então é um paciente que tem que ser bem monitorado. Então entenda-se que eu preciso também de um profissional de educação física que irá atuar com esse indivíduo, mas de forma que tenha competência para isso, que tenha especialização para isso. Então não é qualquer um que trabalhe com esse tipo de paciente, porque tem todo um cuidado, todo um controle, eu tenho que saber prescrever o exercício e ao mesmo tempo monitorar o efeito do exercício na glicemia durante essa atividade prescrita, né? Perfeito. Walter, a gente tem pergunta aqui de ouvinte, a Fernanda Ribeiro, está perguntando qual que é a diferença e a distância entre a pré-diabetes e a diabetes em si. O pré-diabetes é que você tem os níveis de glicemia, eles têm em torno de 100. Você começa a ter 110, 120, 110, você já começa a ter essa oscilação entre o normal e o patológico, aí já é o chamado pré-diabético. Se os níveis são mais elevados, acima de 130, 140 ou mais, e se mantém constantes, aí já é um diabético
que já adquiriu a patologia. Então você tem que estar atento, por isso que é importante o controle da glicemia, inclusive clínico, para você verificar se os níveis dessa glicemia está se instalando. Porque se ela for aumentando e você não tiver o controle, aí vai se instalar, obviamente, esse diabetes. Então, obviamente, isso é extremamente importante, essa sutileza em estar se controlando o nível de glicemia e, ao mesmo tempo, identificando a precocidade dessa patologia. Quanto mais você identificar, melhor vai ser a chance de conseguir evoluir com qualidade de vida. Outra coisa que é importante, não é que a pessoa diabética não pode fazer mais nada na vida, muito pelo contrário, você tem que ter toda uma orientação própria, ela vai ter que ter uma alimentação adequada, vai ter que promover exercício, ela não está não apta a fazer exercício, muito pelo contrário, só se houver algum fator clínico determinante, mas é o contrário, eu tenho que buscar o exercício para associar essa melhoria desse quadro crônico ou até reduzir as consequências né? Em qual situação, então, que é necessário o uso da insulina, em qual paciente? O nome do insulino dependente, que é o tipo 1, normalmente faz uso crônico, né, da insulina. E o outro já, de vez em quando, tem que fazê-lo em função de alguma mudança dentro dessa condição. Porque o insulino dependente, o paciente de diabetes tipo 1 não tem a concentração adequada de insulina e não consegue recaptar essa glicose para dentro da célula. Então ele precisa de uma suplementação do hormônio para cumprir esse papel fisiológico. E outra coisa que é importante nessa questão é cada paciente tem um nível diferente. Então, esse nível de insulina é muito específico, muito próprio, e depende da hora do dia, depende da situação que o indivíduo esteja, vai variando muito, não é uma coisa constante. Então não dá para falar, essa dose é para isso. Então é muito próprio, cada indivíduo tem que ter um controle. Por isso que o paciente tem que ser educado, orientado. Às vezes a pessoa nem sabe que tem diabetes, a pessoa morre sem saber que tinha diabetes. Outrora, melhorou muito isso. E é uma doença muito séria, tem que ser diagnosticada acima de tudo, né? Tem sintoma, Walter? A pessoa sente alguma coisa? Normalmente você tem um quadro de hipoglicemia, né? Que é aquela situação que a pessoa se sente... dá uma tontura, um mal-estar muito súbito, sudorese nas mãos. É uma sensação muito desagradável, chamada hipoglicemia. E tem a hiperglicemia, que vai acelerar uma série de fatores metabólicos. Então, tanto uma como outra vai provocar um desconforto fisiológico para o indivíduo. Ele já está acostumado, até percebe isso. Normalmente anda já com algum medicamento ou alguma coisa que permita recompor esse açúcar em níveis normais, né? E tem como prevenir? Qual que seria o jeito? Primeira coisa, prevenção é, primeiro, o diagnóstico, o controle. Segundo, uma alimentação que tem que ser muito bem controlada. E terceiro, o exercício físico é um grande aliado. Hoje é dado também como fator importantíssimo no que se refere a controle e prevenção. Hoje é interessante porque há alguns dados, né? Quando você faz exercício, o músculo contrai, relaxa, contrai, relaxa. Ao contrair, ele cumpre muitas vezes como fosse o papel da insulina, ele recapta, ele capta essa glicose que está no sangue e traz para dentro da fibra muscular, como se fosse o papel da insulina. Isso vai mudando a condição glicêmica do paciente, eu levo a um melhor controle. E isso é fundamental porque a médio prazo você consegue reduzir o uso de medicamentos, da insulina e outros fatores importantes. Então você vai estabelecendo novos protocolos fisiológicos, parâmetros que o exercício vai determinando. E é legal também porque pensa assim, o diabético pode ter problemas crônicos muito maiores, hipertensão, problemas cardiovasculares muito sérios e outros. Então, se ele for sedentário, isso só tende a agravar a condição dele, né? A tal ponto que o exercício vem minimizar esses efeitos. Então, a prevenção está justamente em eu buscar que o paciente adquira uma condição de saúde que não determine esse status de indivíduo ter um descontrole glicêmico a tal ponto de desenvolver a doença, ou se estiver em doença, ele consegue reduzir esses fatores glicêmicos, regular mais o metabolismo e com isso estabelecer melhor qualidade de vida, né? Perfeito. Walter, tem algum exercício físico mais recomendado? Muito importante. O exercício mais trabalhado atualmente é o aeróbio. Outra coisa, o diabético tem que fazer regularmente. Segunda, terça, quarta, 4 a 5 vezes por semana ou mais. Perfeito. Não deixar intervalos muito grandes entre um exercício e outro, porque o organismo tem que ser... ele vai se adaptando a essa condição, ele vai regulando o metabolismo. Então, como se trocasse a insulina pelo exercício, tem que ser diário. Então, de certa forma, ele tem que manter um fluxo, né, contínuo. E outra coisa que é associada também, 5 a 6 vezes de aeróbico, caminhada,
corrida, pedalar, natação, todos são indicados. Num nível médio a elevado. Então tem que tomar muito cuidado também com o nível de intensidade do exercício. Por isso tem que controlar a glicemia. Em cima da glicemia você vai determinar o ritmo de esforço que você vai permitir aquele dia na prescrição do exercício. E outra coisa também, o exercício resistido. Porque é interessante, com o decorrer da vida, se você tem a sarcopenia, né, que já falamos aqui, que é a perda de massa muscular, interfere também na qualidade de vida do diabético. O diabético tem uma tendência muito mais determinante de ter uma incapacidade física a médio prazo. Então, você tem que trabalhar também exercício de força para evitar a perda de massa magra. Então, você se preocupa muito com a questão da glicemia, mas os outros fatores associados. Tem que manter massa magra, tem que trabalhar a parte cardiovascular, e com isso estabelecer prevenção quanto à parte do sistema, né? E também, além disso, é importante levar em consideração que isso é um processo. E isso vai se tornar uma rotina no paciente. Então ele vai se conhecer melhor durante o exercício também. Isso é importante. Ele vai se entender melhor no exercício. Então é muito importante do papel do profissional de educação física conversar com o seu aluno e perguntar como ele está se sentindo, os sintomas, se está agradável, se não está, se está adequado. Isso tudo vai gerando um fluxo de equilíbrio na prescrição do exercício. E a pessoa vai tendo o maior prazer. É interessante você ver as pesquisas, diabetes tipo 2, muita gente evita fazer exercício, porque às vezes os sintomas e o desconforto tão graves que ele não consegue fazê-lo, ou não tem persistência. E é interessante que a pessoa que faz exercício de diabetes tipo 2, permite exercício regular, ele diminui em 67,2% a chance de morte. Olha só. Então é um índice muito significativo. Então é aí que precisa ter uma associação da alimentação, do exercício, uma prescrição adequada e controle, e o médico, né, controlando isso tudo. E o paciente com isso vai ganhar um status de vida diferente. Então, o exercício então, tanto o aeróbio como o resistido são importantíssimos nessa vivência do paciente. Outra coisa interessante, até aumento de massa óssea, porque o paciente tem uma tendência de perder massa óssea, com o exercício, fazendo exercício resistido, ele consegue manter ou aumentar a sua massa óssea também, que é muito importante para evitar essa perda, né, de massa óssea, e se hidratar muito, o paciente tem que se hidratar, usar roupa adequada, calçados, camisas, porque o paciente também tem uma sensibilidade maior, principalmente em pés, mãos, tem um controle, assim, manter protegidas essas regiões, né, de maior atrito, né? Então são algumas condições importantes quando se prescreve exercício. Walter, você falou sobre alimentação, uma dúvida que muita gente tem, imagino que o diabético também, come antes da prática de exercício, tem gente que faz em jejum logo cedo, para o diabético precisa mais atenção, né? Atenção, porque antes do exercício ele vai primeiro controlar a glicemia, ver o quanto está esse nível, obviamente ele tem que permitir uma reserva de açúcar antes de fazer exercício para depois fazê-lo, né? Então não é qualquer paciente, tem gente que é um indivíduo normal, às vezes vai em jejum, mas o diabético jamais. E antes de tudo controlar a glicemia, então verificar quais os níveis para ver se quanto ele precisa de permitir consumir de alimento para manter esses níveis adequados durante o exercício. O que vai acontecer no exercício? A tendência é diminuir a glicemia durante, né? Então, se ele já tiver com níveis baixos de glicemia, quando acordou, logo que se acorda, normalmente qualquer indivíduo já tem um nível glicêmico mais baixo. Ainda vou fazer mais exercício que vai diminuir ainda mais a glicemia, o que pode levar a um quadro hipoglicêmico. Então, diabético, você tem toda a razão, tem que ter uma atenção muito especial. Por isso que é educado orientado né? Tanto pelo médico, pelo profissional de educação física. Né? Perfeito. Tá dado o recado, então, para quem quiser aí e deve, né, claro, sair do sedentarismo, se movimentar, e para quem tem diabetes aí, entender que a prática de exercício físico pode auxiliar, sempre com aquele recadinho, acompanhamento do profissional de educação física. Não é sair aí na loucura, né? Inclusive, esses pacientes que nós temos falado do hipertenso, do diabético, do cardiopata, não é qualquer, né? Tem que estar sempre ser bem atendido e visto por profissionais, né, que tenham competência e possam orientar da melhor forma possível, tá? É isso, o recado tá dado. Professor, quero agradecer mais uma vez sua participação, sempre uma aula aqui pra gente. É um prazer enorme estar com vocês, viu? Muito obrigado por esse momento. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem.